Paz, igreja. Estão com um pouquinho de frio nessa manhã ou não? Vamos esquentar o frio então? Vocês repitam comigo bem forte, amém, quando eu perguntar. Não tenha vergonha do seu vizinho da esquerda nem da direita. Não precisa se preocupar com ele, que ele também está aqui para adorar a Deus. Amém? Quem está feliz com Jesus diz amém. Que bom. Todos estão acordados. Depois de um louvor desse maravilhoso. Creio que Deus já falou com cada um neste momento através do louvor, né? E nesta manhã, a pastora me pediu para trazer uma palavra para vocês. Entendeu? Fiquei surpreso, na realidade, que ela me pegou de surpresa, né? Ela me pediu alguns dias já, mas foi uma surpresa para mim que muitas vezes a gente está na igreja, estamos todos juntos aqui reunidos, mas quando um pastor ou uma pastora pede para a gente fazer alguma coisa, geralmente a gente quer dizer não. Geralmente a gente quer correr da responsabilidade de cada um que nós temos com Deus, né? Eu vejo que nesta manhã estou olhando para grandes homens de Deus, mulheres de Deus, crianças de Deus, um povo abençoado por Deus que vai fazer a diferença nessa terra. Um povo que Deus escolheu para curar, para sarar, para levar a palavra dele para cada um nessa redondeza, não só como nessa redondeza, mas em todo lugar onde ele for. Entendeu? Eu vejo que cada um aqui vai fazer a diferença no trabalho, vai fazer a diferença em casa, vai fazer a diferença onde ele for, porque Deus está com você, irmão. Muitas vezes nós andamos desanimados, tristes, pensando que Deus tem esquecido. Deus não se esquece dos seus filhos. Deus, ele não se esquece de cada um de vocês, irmão. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que você necessita, mas para isso, irmão, vai precisar de algumas coisas nossas, irmão. Vai precisar de algumas coisas nas nossas vidas, que muitas vezes nós deixamos no dia a dia passar despercebido. Muitas vezes no nosso dia a dia nós deixamos passar distante, entendeu? E eu quero dizer para vocês nessa manhã, depois de um louvor tremendo desse, eu quero dizer para vocês que o cristão ele precisa de ter 4 coisas na vida dele. Na realidade ele precisa de mais coisas, mas são 4 coisas que eu quero falar para vocês: palavra, confiança, relacionamento e oração. O cristão precisa dessas 4 coisas na vida dele, irmão. Porque se ele não tiver isso, ele não vai fazer a diferença nessa terra. E muitas vezes o pastor vem aqui em cima e prega uma palavra de arrependimento, uma palavra dura para você, e você fica chateado, irmão. Você fica chateado. Mas toda palavra dura nos mostra quem nós somos. Essa é a realidade. Eu quero dizer para vocês que um tempo da minha vida eu tive passando por vários problemas, novo. E antes de eu fazer essa pergunta, antes de eu falar isso, eu quero perguntar para vocês: qual o efeito da palavra de domingo na sua vida? O que ela tem produzido na sua vida, a palavra de domingo, a palavra na célula que você tem recebido? Qual efeito isso tem feito na tua vida? Ou ela só mexe aqui dentro, enquanto você está aqui dentro, quando você passa da porta para fora da igreja, a palavra morreu? Ou você recebe a palavra na célula, quando você vai embora, a palavra fica ali só para o líder da célula? Irmão, a palavra é para mim e para você. Se a palavra é dura, nós precisamos nos analisar o que está acontecendo. Se a palavra está dura para nós, é porque nós estamos errando em alguma coisa. Obrigado, irmão José. Deus abençoe. Amém, irmãos? Eu vejo assim que a palavra dura, entendeu? Muitas vezes nós criticamos. Muitas vezes nós falamos, mas lá vem o irmão falar de arrependimento de novo. Graças a Deus que tem irmão que fala de arrependimento, que o nosso pastor prega arrependimento. Graças a Deus por isso. Porque se nós se arrependemos, nós vamos viver em Deus. E se nós não se arrepender, nós vamos viver com quem, irmãos? Eu quero dizer para vocês que, para falar de palavra, a gente tem que ter alguma experiência com a palavra. Para poder viver na palavra de Deus, a gente tem que ter experiência com alguma coisa que Deus já fez para você pregar aquilo que você está pregando. E nesta manhã, irmão, eu quero falar de uma palavra para vocês, que é palavra dura. Para muitos vai ser uma palavra normal. Normal. E para mim, eu recebi uma palavra uma vez na minha vida que fez toda a diferença. Graças a Deus que aquela palavra fez a diferença na minha vida. Eu não me acomodei. Hoje, muitas vezes nós se acomodamos. Nós recebemos uma palavra de Deus e muitas vezes questionamos ainda o irmão que está trazendo. Poxa, mas quem é ele para falar de mim assim? Quem é ele para falar essa palavra para mim?
quem é Ele. Eu quero dizer para vocês que em 1998, eu vim em 97 para Curitiba. 1998, eu estava numa fase com 18 anos e tudo era festa, tudo era alegria, tudo era momento bom, tudo era momento bom. Tinha saído da casa de Deus e achava que estava certo, que aquilo era normal na minha vida. Mas um belo dia eu recebi uma palavra na minha vida que naquela hora eu não queria ter escutado aquilo. Naquela hora foi uma palavra que me machucou muito. Entendeu? E aí eu falo para vocês, quando a palavra machuca, realmente você está vivendo aquilo. Tem um primo meu e nós estávamos conversando a respeito de sonhos. Qual que era o sonho para mim aqui em Curitiba? Qual que era o desejo para mim aqui em Curitiba? O que eu tinha de pensamento para a minha vida aqui em Curitiba? E eu muito inocente, né? Inocente entre parênteses, né, irmão? Eu muito inocente falei para ele assim: na cidade que eu morava, eu tinha um sonho, que era de comprar uma moto. E eu vim para cá e esse sonho continua na minha vida. E eu quero comprar uma moto. Aí ele olhou bem sério para mim. E falou: rapaz, eu vou te dizer para você bem a verdade. Eu fosse você, eu voltava para casa do seu pai e da sua mãe, porque aqui do jeito que você está, você não vai conseguir comprar nenhuma bicicleta. Irmãos do céu, aquela palavra doeu muito comigo, mas hoje eu dou glória a Deus pela vida dele. Um homem ousado, que Deus usou, e na hora eu questionei, mas quem é ele para falar de mim assim? Com que direito que ele tem de falar comigo assim? Na hora eu fiquei muito bravo, entendeu? Mas não expressei para ele, eu guardei aquilo para mim. Eu guardei aquilo para mim e fiquei me remoendo. No outro dia eu comecei a analisar aquela palavra. Falei, puxa, mas eu não sou isso. Querendo fugir da verdade, querendo fugir muitas vezes da responsabilidade, eu não sou isso. Novamente analisei a palavra e a palavra falou comigo: realmente você é tudo isso. Você aqui não vai conseguir nada se você continuar nesses caminhos. Se você continuar nesse caminho, você não vai conseguir nenhuma bicicleta. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu estou aproveitando da minha vida? Nada. Irmão, e quando a gente recebe uma palavra, se a gente não viver na palavra, a gente pode perder muitas coisas em Deus, muitas bênçãos de Deus. Hoje, até o Tiago falou no momento ali, que talvez ele não poderia ter a família que tem, estar na onde ele está. É a mesma palavra que eu falo. Talvez hoje eu não poderia estar aqui, falando de Deus para vocês. Talvez eu não poderia ter a minha esposa, aquela bênção ali, que me deu um filho maravilhoso, uma família. Entendeu? A escolha é minha e sua. A escolha vai depender de mim e você. O caminho que nós vamos trilhar em Deus. O caminho que nós vamos seguir em Deus vai depender de mim e de você. Não é do meu irmão da esquerda, não é do meu irmão da direita, mas é de mim e de você. O meu irmão, ele vai me ajudar. Nas horas da dificuldade, ele vai me guiar também. Ele vai me explicar: ó, irmão, você está errando aí. E aí a gente precisa ser consciente de aprender e escutar um pouco, que muitas vezes nós não queremos escutar. Amém? E eu quero dizer para vocês, irmão, que muitas vezes a gente vem na igreja no domingo, vai na cela na quarta-feira, e é pregado arrependimento, é pregado amor, é pregado um monte de coisas abençoadas, e nós sentados aí olhamos para o lado e vemos que faltou um irmão. Aí quando a palavra é dura, a gente lembra daquele irmão e fala: essa palavra é para aquele meu irmão, não é para mim. A palavra é todinha para ele, porque é ele que é pecador, é ele que é errado, é ele que é aquilo. Que nada, irmão, a palavra realmente é para você. É que nós não queremos escutar, nós não queremos viver quem somos nós não queremos nos curar muitas vezes, entendeu, irmão? Então eu vejo assim, irmão, que nós precisamos nos arrepender e viver na palavra de Deus. Aí no outro domingo, irmão, chegamos novamente na igreja, todo faceiro. Estamos todos sentados aí de novo, escutando a palavra. Aí quando estamos saindo, falando: poxa, a palavra não falou comigo hoje. A palavra não falou comigo hoje. Será que tem alguma coisa errada na minha vida, irmão? Claro que tem. Porque quando a palavra é arrependimento, a palavra não é para mim, irmão. No outro domingo, a palavra não falou comigo. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes nós vemos na igreja, nós estamos sentados aqui com o nosso corpo, só o corpo, mas a nossa mente está longe daqui. Nossa mente está longe numa comida que nós deixamos de fazer para o almoço. Irmão, não se preocupa, o almoço, se atrasar um pouquinho, não tem problema. Não tem problema.
Muitas vezes estamos preocupados com o aniversário, irmão. Não é pecado você ir no aniversário de forma nenhuma, irmão. Não é pecado. Mas em primeiro lugar, irmão, faça aquilo que você tem que fazer para Deus. O que você vem oferecer toda manhã, no domingo, para Deus? O que você vem oferecer? Muitas vezes nós sentamos aqui, irmão, e não temos nada para oferecer para Deus. Muitas vezes nós levantamos e não falamos nem um bom dia para Deus. Não falamos nem um bom dia, Deus, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Obrigado por esta manhã que eu estou vivo. Obrigado por esse dia que eu posso levantar e ir para a igreja, posso ver os meus irmãos, né? Irmão, depende de mim e de você, irmão. A mudança tem que partir da minha vida e da sua vida. Se você quer ser uma pessoa cheia da presença de Deus, você precisa pagar um preço. E pagar um preço para nós muitas vezes é difícil, que nós não queremos. Um preço vai exigir você fazer muitas coisas. Você deixar de fazer aquilo que a carne gosta e fazer aquilo que agrada a Deus. Entendeu, meus irmãos? Mas eu quero dizer para vocês, meu irmão, que Deus está feliz com cada um de vocês, que Deus ama cada um de vocês, e Ele vai cumprir tudo que Ele tem para a sua vida. Ele vai cumprir. Tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, meu irmão, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Não tenha medo, irmão, de fazer a vontade de Deus. Não tenha medo de fazer a vontade de Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua família, meu irmão. Não tenha medo. Eu vou ler um versículo bíblico para vocês, meu irmão. Entendeu? Que está, deixa eu achar aqui. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Creio que a maioria dos irmãos já conhece esse versículo de cor. Sabe o que esse versículo diz? O que esse versículo quer nos dizer nesta manhã? Amém? Todos acharam? Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, é capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, junto às medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e as intenções dos nossos corações. Amém? Essa palavra, uma palavra muito bonita, mas uma palavra que precisa ser vivida. Uma palavra muito eficaz para nossas vidas, mas uma palavra também que nós precisamos viver. Quando nós recebemos uma palavra dessa, irmão, ela é dura. Ela é dura mesmo. Quando nós recebemos que o pastor fala assim: filho, se arrependa. Filho, para de pecar. Filho, para de mentir. Entendeu? É uma palavra dura. E muitas vezes nós não queremos fazer isso. Mas quando a palavra entra na minha vida e na sua vida, irmão, ela faz bagunça mesmo. Mas faz uma bagunça de Deus, porque Deus quer mudança na minha vida e na sua vida. Amém? E eu vejo assim, irmão, que a palavra, ela é tão consistente, que quando você levanta cedo e você pede para Deus uma direção, Deus te direciona. Deus, Ele fala através da sua palavra com você, comigo, como tem falado com muitas pessoas, eu creio. E eu vejo assim, irmão, que tem mais uma parte da palavra que fala muito comigo e creio que vai falar com cada um de vocês também, que está em Mateus capítulo 7, 24 ao 27. Amém? Amém? Todos acharam? Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica será comparado a um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. E cai a chuva, vieram as enchentes, soprar o vento e bater com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha sido alicerçada na rocha. Pois todo aquele que ouve essas palavras minhas e não praticam é como um homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia.
cai a chuva, vieram as enchentes, sopraram o vento e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Amém, irmãos? Eu creio que nesta manhã, todo aquele que ouve a palavra do Senhor, todo aquele que busca uma vida de santidade no Senhor, ele constrói a sua casa na rocha, irmão. Eu creio que a casa de cada um aqui está construída na rocha, está alicerçada na rocha. Eu vejo, irmão, que cada um aqui tem buscado Deus de uma forma tremenda. Num frio desse, você deixar a sua cama quentinha, você deixar ali, né, a tua casa quentinha, mas Deus ministrou para você tivesse nesta manhã aqui. É uma forma de você estar construindo a sua casa na rocha, uma forma de você estar edificando a sua casa na rocha. Muitas vezes o nosso sofá, nós damos mais valor para o nosso sofá do que para a palavra de Deus. Muitas vezes nós damos mais valor para nossas coisas materiais do que as coisas de Deus, irmão. Quero falar para vocês aqui, ó. Jesus afirma que quem ouve a palavra e vive de acordo com ela é como um homem sábio que constrói a sua casa na rocha. Apesar dos temporais, essa casa permanece firme. Assim é a nossa vida em Cristo. Quando vivemos na palavra, quando o homem é firmado em Cristo e na sua palavra, ele permanecerá e não importa as dificuldades que vive, ele não será destruído, irmão. Todo aquele que firma sua casa na rocha, irmão, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir tudo, irmão. Mas quando você está em Deus, você passa sorrindo. Você passa dando glória a Deus, você passa agradecendo a Deus por mais aquilo. Muitas vezes nós gostamos de agradecer a Deus só nas horas boas. Quando tudo está perfeito. Quando tudo está feliz, nós agradecemos. Lá em vez em quando vem uma dor de cabeça e você já questiona. Poxa, mas eu estou com essa dor de cabeça, não podia estar com essa dor de cabeça. Muitas vezes você está tendo dor de cabeça, irmão, para você lembrar quem é Deus na sua vida. Sabia? Muitas vezes você está tendo uma dor de cabeça para você lembrar quem é Deus na sua vida. Aí você vai lembrar, Deus, tira essa dor de cabeça de mim. Mas Deus não quer só escutar isso aí de você. Deus quer escutar uma oração contínua, todo dia com Ele. Todo dia com Ele, porque você ter a tua casa edificada na rocha, não é lá em vez em quando você lembrar de Deus. É todo dia. É todo dia. Para uma casa ficar boa, ela precisa de uma bela manutenção. Você precisa sempre estar pintando, sempre estar cuidando da casa. Assim é a nossa vida espiritual. Assim é a nossa vida espiritual. À medida que nós buscamos Deus, é à medida que Ele nos enche. À medida que nós buscamos Deus, é à medida que Ele nos enche. Aí eu volto um pouquinho para trás na palavra. Aí muitas vezes nós queremos chegar aqui na igreja e queremos ser tocados pelo Espírito Santo. Queremos que a palavra fale com nós, queremos que as coisas aconteçam. Mas e durante a semana você tem orado pelo culto de domingo? Durante a semana você tem lembrado de falar, Deus, fala comigo? Você tem lembrado disso? Muitas vezes nós queremos chegar aqui na igreja e achamos que os pastores da igreja, os ministros de louvor têm obrigação de subir aqui e fazer acontecer na minha vida. Não vai acontecer. Se você não buscar, meu irmão, para você, não é eles que vão fazer. Eles não podem colocar sua mão em você e você sair pulando e dando glória a Deus e estar cheio. Não é assim. Você precisa pagar um preço, irmão. Você precisa buscar Deus. Você precisa ter um relacionamento para você ser cheio da presença dEle. Muitas vezes nós achamos que o louvor, ele fala tremendo, irmão, nos nossos corações. Só se você não estiver firme na rocha, quando acaba o louvor, acabou o momento seu de felicidade. Acabou o louvor, acabou a palavra do louvor, o ministério do louvor cantou aqui louvores bonitos, louvores tremendo, que cai o fogo do Senhor sobre o altar e queima tudo. Nós estava cantando feliz, dando glória a Deus, tudo. Mas se você não tiver uma vida na presença de Deus, uma vida firme, quando acaba o louvor deles, acaba também a tua presença. Porque você não está buscando, porque você não está fazendo muitas coisas, irmão. Mas eu vejo assim, irmão, que tudo há um tempo na nossa vida. Tudo há um tempo. E eu creio que há um tempo novo na vida de cada um nesta manhã. Há um tempo que Deus vai derramar sobre a sua vida e você vai se despertar na presença de Deus, porque muitas vezes nós estamos desanimados, mas nessa manhã Deus vai despertar o seu coração. Nesta manhã Deus vai aquecer a sua vida para que você venha viver uma vida de relacionamento com Ele, uma vida de confiança nele, irmão. Amém, irmãos? Então eu falei para vocês a respeito do 4 top, né? Palavra, confiança, relacionamento e oração. Primeiro que eu falei é a palavra, irmão. Tudo que nós precisamos é viver na palavra. Quando nós vivemos na palavra, nós vamos ter confiança em Deus. Nós vamos confiar em Deus, nós vamos crer que Deus pode fazer o melhor para a minha vida e para a sua vida.
Sobre confiança, irmãos, eu lembro de uma história bíblica, tenho marcado aqui, vou comentar com vocês. Sobre 3 moços, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei Nabucodonosor faz uma grande estátua e fala que eles têm que adorar, todo o povo ali da província precisa adorar aquela estátua, mas eles não adoraram, eles não se prostraram diante daquilo que o rei tinha. E só para comentar um pouquinho mais, hoje em dia nós temos adorado tantas coisas sem perceber o que estamos adorando. Ali o rei estava forçando eles a adorar e eles não adoraram. Hoje, irmão, muitas vezes nós adoramos o nosso carro e não percebemos. Muitas vezes nós adoramos a nossa casa, não percebemos. Muitas vezes nós adoramos tantas coisas, irmão, e não estamos percebendo. Irmãos, nós não precisamos adorar as coisas. As coisas, elas não têm que nos ter, irmão. As coisas, nós só precisamos usar elas de uma forma perfeita e que não venha interferir a nossa vida com Deus. Eu quero ler para vocês em Daniel, capítulo 3. Tá voando tudo meus papéis aqui, irmão. Daniel capítulo 3, 17 ao 18. Todos acharam? Vejam bem, irmãos, como que é a confiança em Deus. Quando você confia em Deus, irmão, pode ter fornalha te esperando, pode ter o que for, irmão, te esperando, mas quando você confia em Deus, é Ele que luta por você, irmão, é Ele que estende as mãos para você. Olha como que Deus faz as coisas tremendas, irmão. Se fomos condenados por isso e ser lançado na fornalha ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar, e Ele nos livrará. Olha, irmão, a confiança, irmão. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoremos a tua estátua. Amém, irmãos? Veja a confiança deles em Deus, irmão. O relacionamento, muitas vezes a gente pode entender como uma intimidade. Se Deus não quiser me livrar, irmão, amém. Eu sei. Se Deus não quiser fazer por mim, amém, irmão. Eu sei quem eu sou em Deus. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa ter uma vida em Deus. Para muitas pessoas hoje, irmão, não precisa nem falar que é para ir para uma fornalha para adorar. Para muitas pessoas, você não precisa falar nem assim, ó, a chapa está quente. Entendeu? A pessoa já está se dobrando. E eles não, um exemplo de grandes homens de Deus. Esse meu joelho e esse meu joelho aqui não se vai dobrar para você, rei. Não vai se dobrar para isso que você fez, não. Só se dobra para Deus. Esse meu joelho só vai se dobrar para Deus, porque foi Ele que me criou. É Ele que eu tenho que adorar, é Ele que eu tenho que glorificar. Eu não vou adorar nada que não seja Deus. Eu não vou adorar nada que seja Deus, assim é você também, irmão. Eu creio que aqui no nosso meio tem pessoas que adoram Deus, que glorificam a Deus, porque Deus está com cada um, irmão. Irmãos, se você for ler essa passagem, é uma grande multidão, que o rei faz a maior bagunça e coloca eles para se dobrar, para adorar aquilo que o rei fez, mas eles não, irmão. Eles não. 3 homens fizeram a diferença. 3 homens fez bagunça no arraiá. 3 homens fizeram a bagunça no rei lá. Falou, não, filho, eu não, meu joelho não vai se dobrar para você não. Esse joelho aqui, ó, pode jogar na fornalha. Pode jogar na fornalha, me joga lá. Eu prefiro morrer em Deus do que morrer adorando a tua estátua e ir para o inferno, irmão. Entendeu? Eu vejo assim, irmão, que quando você se disponibiliza a fazer algo para Deus, Deus faz as coisas melhor. Aí um pouquinho mais para frente, irmão, aí você vê que a matemática do homem não combina com a matemática de Deus. A matemática do homem não tem lógica com a de Deus de jeito nenhum. O rei fica muito nervoso e joga eles lá. Não, pode jogar. Joga eles. Se eles não vão adorar, eles vão morrer. Mas eles têm confiança em quem eles servem.
Assim é você, meu irmão, assim é eu. Nós precisamos ter confiança em quem nós servimos. Nós precisamos ter confiança em quem nós adoramos, irmão. Para você ver um pouquinho mais para frente a confusão que acontece. O rei manda jogar todo eles, joga eles lá, irmão. Até os guardas que vai jogar são queimados. Até os guardas que vai jogar morrem ali queimado. E daqui a pouco o rei começa a observar que tem alguma coisa diferente. Que tem alguma coisa diferente lá dentro da fornalha. No mínimo ele estava lá dentro dando glória a Deus, dando aleluia, gritando, pulando. No meio do fogo. Entendeu? Aí daqui a pouco o que acontece? O rei vai dar uma espiadinha e vê o quê? Ele jogou 3. Ele jogou 3, mas agora tem 4. Por que tem 4, irmão? Porque Deus está com eles. Deus está levando eles para fora. Deus não está deixando que aconteça nada com eles. E não queimou nada e não aconteceu nada com eles, irmão. Porque ele sabia quem eles eram em Deus, irmão. A vida deles era em Deus. A nossa vida precisa estar em Deus, irmão. A minha vida e a sua vida precisa estar em Deus, irmão. Aí vai acontecer essas coisas tremendas, irmão. O inimigo vai vir te acusar, irmão. Você vai orar para ele e vai repreender ele. Muitas vezes o inimigo vem te acusar, querendo que você se prostra para ele. E você fica, eu não posso mesmo. Você pode sim, irmão. Você pode tudo aquilo naquele que te fortalece. Deus está aqui para te fortalecer, irmão, dia após dia. Dia após dia, irmão. E muitas vezes nós achamos, mas eu estou com a dor nas costas, eu não vou na igreja. Calma aí, meu irmão. Calma aí, isso é uma armadilha do inimigo. Hoje está frio, eu não vou na igreja porque está frio. Irmão, se Jesus voltar no frio, você vai ficar. Se Jesus voltar no frio, você vai ficar. Me desculpa eu falar, mas você vai ficar. Entendeu? Porque você quer Jesus só na hora que está quente? Vai para a fornalha. Vai para a fornalha que lá é bem quente, né? Irmãos, quando você se disponibiliza a fazer algo para Deus, irmão, as coisas são tremendas. As coisas acontecem nas nossas vidas, irmão. Amém? Você sabe quem você é em Deus nessa manhã? Tem certeza? Amém. Que bom saber disso. Quando a gente sabe, quando a gente é em Deus, irmão, quem nós somos em Deus, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a fornalha, pode vir tudo, irmão. Você vai continuar firme. Você vai continuar firme, porque é Deus que te fortalece, meu irmão. Amém? E relacionamento, irmão. Aqui eu falei de confiança. Se você ver bem certinho no versículo aqui, se você ver bem certinho, você vai ver aqui, ó. Vou repetir para vocês, para que isso, irmão, vocês estejam confiando mais em Deus e colocando mais as suas vidas em Deus. Eu vou ler só o 17 para vocês. Se fomos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos. Você diz para o teu problema assim: filho, meu problema, esse problema na minha vida não tenho mais. Se eu minto, eu não vou mentir mais, porque Deus vai me livrar dessa mentira. Se eu peco, Deus vai me livrar desse pecado. Deus vai me curar, Deus vai me restaurar em nome de Jesus, irmão. Amém? E relacionamento, irmão, para mim tem várias partes na Bíblia, mas relacionamento eu vejo que é Daniel. Estamos no livro de Daniel e eu vejo que relacionamento é a vida de Daniel. Tem outras partes na Bíblia que vai nos falar, mas para mim o que mais falou comigo foi sobre Daniel. Porque Daniel, ele não só sabia como ele vivia, quem ele era em Deus. Além dele saber, ele sabia viver como viver em Deus. Amém? Em Daniel capítulo 6, versículo 10, né? Eu quero ler para vocês o versículo 10, para nós poder entender melhor. Todos acharam? Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava, fazia continuamente 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se e rogou a Deus, rogou e deu graça diante do seu Deus. Amém? Irmãos, aqui também é uma história parecida com a história de Sadraque e Mesaque, só que Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fornalha e Daniel nas covas dos leões, né? E Daniel foi jogado nas covas dos leões, irmão,
porque muitas pessoas queriam arrumar uma prova contra ele. Quando você, irmão, faz a diferença, o inimigo se levanta. Quando você ora, irmão, os problemas aparecem. Quando você começa a fazer as coisas para Deus, irmão, as dificuldades começam a vir. Não é que Deus traz para você, é que o inimigo muitas vezes traz para te confundir, para ver realmente quem você é em Deus, para ver se você não vai desistir, para ver se você não vai correr do seu compromisso com Deus. Aqui, irmãos, eles fizeram um decreto e tentaram achar alguma prova contra Daniel, mas de forma nenhuma, porque Daniel era um homem justo, um homem reto, ele fazia tudo que era perfeito. E por ele fazer tudo que era perfeito, eles não tinham conseguido arrumar nada contra Daniel. Aí eles procuraram uma forma de calar a boca do profeta. Ele não vai poder orar. Vamos fazer um decreto aqui que ele não vai poder orar. Por 30 dias ninguém pode adorar ninguém aqui ou orar que seja. O povo fez isso. E levaram um decreto para o rei e o rei assinou. E quando o rei assina, irmão, está assinado. Quero te dizer para você, irmão. Quando Deus assina a sua causa, irmão, está assinada. Quando Deus assina a sua vitória, meu irmão, está assinada. Não tem quem vai tomar de você. Pode demorar um pouco tempo, irmão, mas o tempo é de Deus para a sua vida e para a minha vida. Quando Deus assina, irmão, quando Deus fala com você, irmão, Ele não volta atrás mais. Ele não vai voltar atrás. E aqui, irmão, Daniel ficou sabendo do acontecido e ele fez como de costume. Ele fez como todo dia ele fazia. Como toda manhã, supostamente, penso eu que poderia ser 3 vezes por dia, vamos colocar de manhã, na hora do almoço e de noite. Daniel, ele fez 3 vezes por dia novamente. Vai lá na casa dele, sobe para cima, abre a janela. Se fosse hoje, garanto para vocês que muitos iam fechar a janela e ia orar até debaixo da cama, para que ninguém descobrisse o que ele estava fazendo. Para que ninguém descobrisse o que ele estava fazendo. Porque ninguém quer ir para a cova dos leões. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer para o seu eu. Ninguém quer morrer para o seu ego. Ninguém quer mostrar muitas vezes quem somos nós como cristão, né? Daniel, vai lá, irmão, abre a janela. Se vocês querem ver que eu estou orando, pode ver. Eu sei quem eu sou em Deus. Se Deus tem para mim isso, amém. Se eu tenho que ir para as covas dos leões para que o rei venha se converter, para que o rei venha jejuar pela minha vida, igual o rei jejuou, para que meus inimigos fiquem quietos, para que Deus cale a boca dos leões, manda os anjos dele para fechar a boca dos leões, irmão, nós vamos orar. Nós vamos orar. O que está faltando hoje em dia, muitas vezes, nas nossas vidas, irmão, é unidade. É unidade. O que precisa no nosso meio é unidade. O irmão vem, gente, eu estou com um problema. Um dia você lembra. 2 dias você lembra. 3º dia você já esqueceu do problema do irmão. Você pensa só no seu. Você pensa só no seu. Então, irmãos, Daniel de forma nenhuma se acovardou. Daniel de forma nenhuma deixou de fazer aquilo que agradava a Deus. E eu só falo para você novamente, que muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus por poucas coisas. Por poucas coisas. Muitas vezes nós passamos 3, 4 horas na frente da nossa televisão e não oramos 10 minutos. E se nós orar 10 minutos, nós fica brabo ainda. Poxa, demorou bastante essa oração nossa. Aonde está o meu relacionamento? Aonde está o seu relacionamento com Deus? Aonde está a palavra na minha vida? Aonde está a confiança em Deus? Aonde está, meu irmão? Daniel tinha uma vida de oração. Daniel é um dos poucos homens nas Escrituras sobre o qual não encontramos nenhum comentário ou ameaça negativa, ou seja, alguma coisa que pudesse condenar Daniel. Não encontramos. A vida dele foi de testemunho em Deus. Sabemos que ele era pecador, como qualquer um de nós. Porém, nada foi registrado que denegrisse o seu testemunho como profeta do Senhor. Como era a vida desse homem? Como era a vida de Daniel? Como era a vida de Daniel, meu irmão? Como tem sido a sua vida em Deus? Daniel tinha uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida em Deus. Como é a nossa vida em Deus? Como que está a minha vida, a sua vida em Deus nessa manhã, nesse dia? Será que nós vamos fazer como fizemos de costume muitas vezes? Irmãos, me desculpa eu estar repetindo muito assim, falando para vocês assim, mas eu vou falar para vocês a verdade, irmão. A gente tem que falar aquilo que Deus toca no nosso coração.
Não adianta eu vir aqui falar para vocês que Deus ama vocês, irmãos. Ah, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Irmão, Deus te ama sim, mas eu preciso falar que Deus também corrige. Deus também corrige. Deus corrige como nós corrigimos nossos filhos. Eu quero dizer para vocês, meu irmão, como está a nossa vida hoje em Deus, como está a sua vida em Deus hoje. Quem nós realmente somos em Deus, irmão. Eu vejo que o profeta Daniel era um homem ousado. Era um homem ousado. Ele se dispunha de todo o tempo dele e orava 3 vezes por dia. É igual eu já falei, muitas vezes nós não oramos 10 minutos e queremos muitas coisas em Deus. Entendeu? Muitas vezes nós não pagamos preço nenhum, mas nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Entendeu? Nós não disponibilizamos tempo nenhum. O irmão levanta, irmão, eu preciso para ajudar a cortar aqui a grama. Ninguém vem. Não quer pagar um preço. Mas é uma grama. O que a grama tem a ver com a palavra sim? A grama tem a ver com a palavra sim. É unidade. Quando eu ajudo o meu irmão, Deus reconhece também o que eu faço. Deus reconhece o que você faz. Deus ele só vai trabalhar na sua vida e na minha vida quando tiver unidade, irmão. Não adianta nós ficar falando bonito, grosso, tudo certinho, mas não tiver unidade, irmão. Nós precisamos de unidade nas nossas vidas. É o que está faltando hoje em dia, irmão. Amém? Mesmo quando ainda era jovem, Daniel já se mostrava extremamente comprometido com Deus. Comprometido com Deus. Quando ele era jovem, irmão. Lá atrás, se você for ler o livro de Daniel, lá no começo, o que o rei faz? O rei busca todos eles e coloca ali. E oferece comida para eles, oferece um monte de coisa boa para eles. Daniel é um jovem muito sabido em Deus, porque lá na casa dele, o pai dele pregou para ele quem era Deus, ensinou ele a andar no caminho de Deus, e mostrou o caminho para ele. Ensinou quem ele precisava ser em Deus. Hoje vocês, podem ensinar para os nossos filhos quem é Deus na nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso modo de agir, né? Lá no passado, irmão, quando Daniel veio para junto o rei ali, o rei faz aquele banquete, oferece tudo de melhor para eles. Daniel, um homem sábio, um jovem sábio, mais do que depressa dequitou o problema, é o que falta na nossa vida hoje. Nós dequitar onde está o problema. Peraí, eu estou errando nisso, eu estou comendo isso está me fazendo mal, aquilo não. Nós precisamos dequitar os problemas nas nossas vidas, e muitas vezes nós não dequitamos. Daniel olhou para tudo aquilo e falou, opa, calma aí, eu não vou me contaminar com isso aí não. Eu não vou me contaminar com isso aí. Vou arrumar uma forma em Deus de eu falar com o rei para mim me livrar disso. E Deus dá a estratégia para Daniel, e Daniel não se contamina, irmão. Ali começa tudo. Ali começa tudo na vida de Daniel. Eu vejo que ali começa, que o Senhor abençoa ele, que o Senhor faz mesmo o Daniel crescer numa vida de comunhão, numa vida mesmo de relacionamento com Deus, por ele não se corromper com as coisas do rei. Hoje nós se corrompemos com as coisas do mundo. Hoje tem tantas coisas que tem nos influenciado, irmão, a nós ir para o caminho errado, entendeu? E para você ver como que o fofoqueiro é, né? O fofoqueiro sempre ele arruma uma estratégia para derrubar o outro. Ele sempre arruma uma estratégia. Se você for ver ali em Sadraque, o que eles fazem? Ó rei, meu majestade. Ele chega com uma conversa mansa para derrubar o jovem. No caso de Daniel, a mesma coisa. E hoje, irmão, se fosse no dia de hoje, irmão, ia ser bem mais rápido do que eles iam até o rei. Porque muitas pessoas hoje aprenderam a mentir com os dedos. É mais fácil. Pega o seu telefone, pega seu computador e passa e-mail, passa isso. Você imagina se naquela época tivesse esse tal de zap. A hora que Sadraque falou que não ia adorar o rei, e aí já passava aqui, ó, rei, ó. Tá aqui, ó, prova para o Senhor que ele não quer adorar a sua estátua. Então, irmão, nós precisamos tomar cuidado com as coisas que o mundo não oferece. Zap é bom? Amém, é bom sim. Nós postamos um monte de coisas bonitas no Zap, mas toma cuidado. Internet é bom, irmão? Sim, é bom sim. Mas toma cuidado com a internet também, irmão. Toma cuidado. Tem muitas coisas que nós precisamos tomar cuidado. Talvez pode ser um manjar que o rei está nos oferecendo, está colocando na nossa frente, e nós estamos só clicando o dedo e cada vez nos definhando mais para o abismo. Amém, irmãos? E oração, irmão, eu também vejo que é Daniel. Daniel tinha no sangue dele, que corria, a vontade de orar, a vontade de buscar, a vontade de querer fazer a vontade de Deus.
E para falar de oração, irmão, eu fui pegar um versículo muito interessante. Porque quando nós vivemos na palavra, nós confiamos em Deus, nós temos relacionamento, a oração vai fluir na minha vida e na sua vida. Não tem como ela não fluir. A oração vai fluir, irmão. Você vai orar e o milagre vai acontecer. Eu falo para vocês, irmão, porque quando o pai passou por uma dificuldade, nós oramos e nós vimos o milagre de Deus na vida do meu pai. Nós vimos. Só que nós precisamos nos esvaziar de nós para encher de Deus. Porque eu falei assim, Deus, que seja feita a vontade do Senhor. Não a minha, mas sim a do Senhor. Então, irmão, quando nós vivemos essas coisas tudo, Deus ele faz o melhor. Deixa eu pegar para vocês aqui. Eu vou falar qual que é o versículo de oração. Que vocês vão ver uma história muito interessante. Que muitos de nós hoje fazemos de uma forma bem diferente. Em Atos 3, capítulo 1. Vamos lá? Ato 3, capítulo 1, até o 9. Aqui fala sobre a cura de um aleijado. Aqui fala, irmão, do poder da oração. Se nós vivemos na palavra, nós fizemos tudo aquilo que eu estou falando aqui, irmão, o poder da oração vai fluir na minha vida e na sua vida. Se você crer, você vai orar e as coisas vão acontecer, amém? Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, isto às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo chamado Portão da Formosa. Todos os dias colocavam ali para pedir esmola ao que estava entrando no templo. Quando viram Pedro e João ia entrando no templo, pediu-lhe que ele desse um donativo. Fixando nele os olhos, Pedro, e em companhia de João, disse-lhe, olhe para nós. E o homem olhou para eles, com atenção na expectativa de receber alguma ajuda. E então afirmou-lhe Pedro, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ergue-te e ande. E em seguida, ou pela mão direita, ajudou a se levantar. E naquela mesma instante, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto e pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viram, andando e adorando a Deus. Amém, irmãos? Aqui, eu pego para os dias de hoje, eles viviam uma vida também de oração, porque eles estavam indo para orar, eles estavam indo para fazer uma oração, e certo homem defeituoso, aleijado, se depara com eles e pede esmola. Irmãos, quantos de nós, eu falo por mim, irmão, quantos de nós temos parado na rua, mendigo, pessoas que precisam, chegam e escoram no carro e pedem uma moeda para nós. E mais do que depressa nós damos uma moeda para ele. Mais do que depressa nós entregamos uma moeda para ele, porque muitas vezes nós não queremos se incomodar. Muitas vezes até nós olhamos, mas e pensamos assim, ele também é filho de Deus. Mas deixa ele, alguém vai falar com ele. Não, irmão. Muitas vezes, pelo um ato de fé, um ato de amor, um ato de confiança em Deus, nós podemos parar o nosso carro também e falar para uma pessoa dessa do amor de Deus. Podemos falar para ela do amor de Deus, da grandeza de Deus, né? Que Deus salva, que Deus cura, que Deus pode mudar aquela situação dele. O que foi mais fácil para Pedro e João ali? Falar para ele ser curado ou dar um dinheiro para ele? Claro que foi bem mais fácil eles falar que Jesus curava. Porque o que aconteceu? Mudou toda a vida do homem. Mudou tudo. Mudou tudo. A hora que ele foi curado, filho,
Ele levantou e as pessoas viram o poder de Deus na vida dele também. Entendeu? As pessoas viram o milagre acontecer na vida deles. Então, irmão, e muitas vezes nós pensamos assim, se nós parar o nosso carro para falar com o mendigo, nós vamos ser roubados. Entendeu? Muitas vezes nós pensamos, se nós parar para conversar com ele, nós vamos perder tempo. Talvez ele quer só uma palavra, irmão. Talvez ele não está nem ali, muitas vezes, querendo dinheiro. Mas ele quer escutar uma palavra de Deus. Ele quer escutar alguma coisa que fortalece a vida dele, que pode fazer a diferença na vida dele. E muitas vezes é mais fácil nós pegar R$2 e dar para ele e achar que está abençoando a vida dele, sendo que muitas vezes nós estamos deixando de abençoar a vida dele e em falar talvez, ó, Deus te ama. Você sabia, filho, que Deus te ama? Você sabia que Jesus te ama? Entendeu, irmão? É isso que nós precisamos, meu irmão. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos viver, irmão. Nós precisamos viver, irmão. Nós precisamos viver em Cristo. Nós precisamos ter um coração aquebrantado. Se a palavra é dura, irmão, é para você. Se a palavra é dura, é para mim, meu irmão. Alguma coisa precisa ser consertada. Vamos consertar o que precisa ser resolvido nas nossas vidas, para que nós venhamos desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para nós. Vamos resolver tudo o que precisamos. Se nós precisamos amar, vamos aprender a amar. Se nós precisamos aprender a cuidar, vamos cuidar. Se nós precisamos aprender a ajudar, vamos aprender a ajudar. Vamos aprender a ser unido, irmão. Que nós vamos ver as coisas acontecer nas nossas vidas. Porque Deus, Ele é fiel, irmão. Deus é maravilhoso. Deus, eu tenho provado as coisas de Deus tremenda nas nossas vidas. Eu tenho provado coisas maravilhosas de Deus. E eu creio que aqui cada um também tem provado. Cada um tem provado. O fato de você levantar já é uma bênção de Deus. Muitos que não podem nem levantar mais. Entendeu, meus irmãos? Eu quero só dizer mais uma coisa para vocês. E aí eu vou estar acabando a pregação dessa manhã. E peço que Deus venha falar mesmo em cada coração. Que Deus venha falar nessa semana em nossas vidas. Ninguém entrará no reino do céu se não deixar o que não combina com a vontade e a santidade de Deus. Uma única decisão nos levará para junto ou para longe de Deus, irmão. Foi o que eu falei no começo, irmão. A escolha é minha e a escolha é sua. Se eu não escolher o caminho do Senhor, se eu não escolher viver no Senhor, talvez eu não estaria aqui. Talvez eu não teria a minha esposa hoje, talvez eu não teria tantos rostos bonitos, tantas pessoas que têm nos ajudado, tantas pessoas que têm orado, tantas pessoas que têm, se disponibilizado, tá ajudando um outro. Talvez eu não conheceria ninguém. Talvez eu não poderia nem estar na terra mais. Entendeu? Então a gente precisa tomar a decisão certa. E a decisão certa é Jesus. No futebol, irmão, existe a prorrogação. Eles podem ter uma chance ainda de reverter o jogo e ganhar, no futebol. Na escola tem a recuperação. Você foi mal ali, mas você pode lá ficar uns dias lá na recuperação e fazer uma prova e ainda passar. Conseguiu mais uma chance, passou, Na eleição também tem um segundo turno, que as pessoas podem... O candidato quase ganhou na primeira eleição, é um candidato talvez muitas vezes até bom, não tenho nada contra ninguém, talvez até um candidato bom, mas quando vai para o segundo turno, aqueles que estavam no outro partido vêm para o outro e acaba ganhando, E a pessoa fica muito braba. No primeiro turno ela teve 47% de voto, e no segundo ela teve 20%, Mas houve uma chance para quem precisava ali, Mas eu falo para você nessa manhã, irmão, bem assim, ó. Numa eleição pode haver o segundo turno, mas na nossa vida espiritual pode não haver a segunda chance, meu irmão. Quantos jovens hoje não têm uma segunda chance como nós tivemos? Quantos jovens hoje, irmão, morrendo? Quantas pessoas hoje morrendo, irmão? Porque não quiseram a segunda chance. Eles não quiseram, meu irmão. Quantas pessoas novas que o inimigo tem ceifado? Porque eles não quis a segunda chance. Mas eu creio que cada um de nós, irmão, já vivemos a nossa segunda chance. E daqui para frente nós vamos ensinar as pessoas a viver a segunda chance também. Nós vamos se unir e ajudar aqueles que precisam. Amém? Amém mesmo? Irmãos, então eu agradeço a Deus a oportunidade por estar trazendo uma palavra para vocês nessa manhã.
A nossa pastora me pediu para mim trazer uma palavra. E igual eu já falei para vocês, eu fiquei bem surpreso. Igual eu falei, muitas vezes é melhor a gente falar um não. Na hora eu pensei, irmão, sinceramente. Quando a pastora falou comigo, eu falei, mas ela falou sim. Eu quis me esconder, mas não teve jeito. Aí ela falou assim para mim, é no culto das mulheres. Eu falei, eu posso pensar, irmão, na vida do cristão, irmão, ou é sim ou é não. Você tem que falar sim ou não. É na hora certa. Se te pediram para você fazer alguma coisa, irmão, é porque Deus vai te capacitar. Se te pediram para você ajudar a cortar a grama, é porque Deus vai te ensinar você a cortar a grama. Mesmo que você não sabe, mas Deus vai te ensinar você a cortar a grama. Bem que tem uma maquininha que é fácil, mas Deus vai te ensinar você a usar aquilo. Irmãos, e muitas vezes a gente... É mais fácil você falar um não, irmão. Fala, irmão, vamos orar na minha casa. Não posso, irmão, tenho um compromisso. Né, Dimas? Vamos no encontro dos homens. Temos compromisso. Tem outro compromisso, irmão. Nós precisamos, irmão, estar unido. Nós precisamos ter uma agenda de programação daquilo que a igreja tem para nós. Que tudo que a igreja tem para nós é de melhor. Culto é uma benção. Segunda-feira é uma benção, irmão. Temos aprendido tantas coisas na segunda-feira. Célula, uma benção. Tudo que a igreja, Deus tem colocado para os pastores da igreja fazer, é uma bênção. Então nós precisamos viver na bênção, irmão. Nós precisamos viver na bênção. Agora vamos para casa, vamos aproveitar um almoço delicioso, né? Vamos comer aquela maionezinha. Foi rapidinho, o tempo passou. E se você não tivesse vindo, você poderia estar pensando assim, poxa, mas eu podia ter ido no culto. Não é podia, eu teria que ter ido. A decisão do cristão é essa. Eu preciso ir no culto. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Se eu não me alimentar, irmão, nós vamos estar fracos. Se nós não se alimentamos de uma comida sólida, nós vamos estar fracos. Então nós precisamos buscar as coisas de Deus. Amém? Quero passar para a pastora Célia. Agradeço a oportunidade, irmão. Agradeço a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa manhã. E peço que Deus venha falar com cada um de vocês. Que Deus venha ministrar no coração de vocês. E venha usar mesmo a vida de vocês tremendamente, irmão. Eu creio que Deus vai fazer algo tremendo sobre a vida de cada um nessa semana. Não só nessa semana, como várias semanas. E vai usar tremendamente a vida de cada um, meu irmão. Se disponibiliza a fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém?